Hoje eu vou falar aqui de coisas que você jamais deveria compartilhar com os outros. Já percebeu? Em algum momento você estava compartilhando algo com alguém, uma conquista, a compra de alguma coisa que você queria muito, uma coisa relevante, um carro, uma casa, ou sei lá, algo que você queria muito, ou uma conquista profissional, uma conquista financeira. E conforme você ia contando, aquela pessoa ia murchando, murchando, murchando. E às vezes, até depois de você compartilhar, vem aquele comentário estranho ou maldoso, né? Por exemplo, você compartilha: nossa, eu queria tanto viajar para os Estados Unidos. E a pessoa fala: Estados Unidos? Lá é isso, isso e isso. Por que você quer ir para lá? Ou aquela disputa, né? Sempre aquela disputa. Ou de repente você vai compartilhar uma situação, um problema, sei lá, você descobriu que tem uma doença ou alguém da sua família está no hospital. E aí você vai compartilhar com a pessoa porque você está passando por aquele momento, né, que você queria desabafar. E a pessoa vem e fala: mas tal pessoa da minha família tem isso, ou morreu disso. E vem aqueles comentários assim que realmente ninguém gosta de receber, né? Então, algumas coisas que a gente jamais deveria compartilhar. Os nossos sonhos, porque sonhar não tem tamanho, né, gente? Eu acho que quanto maior for o nosso sonho, quanto mais aparentemente difícil e impossível, melhor. Porque é sonho, né, gente? Que a gente possa sonhar com coisas grandes, desejar coisas grandes e trabalhar para alcançar esses sonhos. E às vezes a gente vai lá, compartilha com alguém, às vezes até nossos amigos, né? E eles começam a fazer comentários sobre aquele sonho, ou até alguém vem e diz: isso não é pra ti, não tem nada a ver contigo, nossa, nunca te imaginei fazendo isso, né? Nossos projetos, principalmente se você tá na parte de planejamento, ou se você está começando a executar, não está pronto ainda, não compartilha. Justamente até porque eu já ouvi, falar de histórias de uma pessoa que compartilhou com outra pessoa o nome de um livro e aquela outra pessoa foi lá e publicou um livro com o nome com aquele nome que a pessoa compartilhou. Pensa, a pessoa foi lá e roubou o projeto. Gente, isso pode acontecer e realmente acontece, tá? E até mesmo problemas. Pode ser que você esteja passando por uma situação difícil na sua casa, ou alguma doença, ou uma situação no seu casamento, com seus pais, né? A gente tem que tomar muito cuidado, realmente, de fato, com quem a gente vai compartilhar. Porque essa pessoa que a gente está compartilhando, pode ser que ela não tenha os mesmos princípios e valores que nós. E às vezes até a gente pensa que poderia confiar nessa pessoa, mas a pessoa também não tá bem e ela vai te dar um conselho que pode colocar a ruína ainda mais a situação. Além disso, existe muita inveja, as pessoas têm inveja de coisas que a gente nem imagina, tá? Aí você pode pensar assim: mas eu sou um pobre, fudido, quem é que vai ter inveja de mim? E as pessoas têm, tá? Uma coisa é você se espelhar em outras pessoas, falando um pouquinho de inveja, né? Uma coisa é você se espelhar em outras pessoas e sonhar também poder realizar aqueles projetos. E outra coisa é a inveja. A inveja é um sentimento ruim, tanto para quem sente quanto para a pessoa que está sendo invejada. A inveja é um sentimento assim de que você não quer que aquela pessoa tenha aquilo. Você começa a sentir raiva da pessoa, ranço da pessoa. E se hoje você é uma pessoa invejosa, acho que todo mundo em algum momento da vida sentiu algum nível de inveja, né? Vamos ser sinceros aqui, nós todos somos humanos. Mas esse sentimento nunca deve ser alimentado, ele deve ser combatido. Uma vez eu estava numa roda de conversas, falando um pouco sobre inveja, né? E
uma das meninas que estava ali começou a falar de uma pessoa que não estava ali. E ela começou a falar que depois que eles prosperaram financeiramente, ela tinha ficado egoísta. E tinha acontecido algumas situações lá que eu não vou dar detalhes também, para não expor ninguém, mas era visível, enquanto ela falava, a inveja que ela estava sentindo. Então, a inveja é um sentimento muito triste. Outra situação que aconteceu comigo, de compartilhar um momento difícil que eu estava passando na minha vida, uma crise. Eu compartilhei com alguém, essa pessoa fez um comentário assim que me marcou muito naquela época. Ela disse algo mais ou menos assim: isso aí pra ti acabou, não tem mais jeito, sabe? E aquilo ali me deixou extremamente triste, porque eu estava extremamente angustiada com a situação e deprimida. E aí eu pensei, não vou mais compartilhar com isso pra ninguém, a não ser com meu marido que estava ali junto, né? Quando nós somos um casal, a gente precisa ter comunhão e todo mundo precisa saber de tudo, né? Não tem conversa, acho que todo mundo vai concordar comigo sobre isso. Mas eu não falei com mais ninguém sobre esse assunto. Eu falei só com Deus, eu e Deus. E deixa eu contar para vocês que depois de alguns meses, essa situação, ela se resolveu totalmente. A situação foi totalmente resolvida e ela virou uma situação ainda muito melhor. Falando um pouco mais sobre isso, sobre os projetos, sonhos que nós temos, às vezes planejando, sei lá, sair do trabalho, do CLT, virar autônomo, montar uma outra empresa, ou mudar de emprego, mudar de profissão, fazer um curso diferente, né? Uma mulher grávida, quando ela está gerando o bebê, quando ele está em fase de formação, ele está dentro da barriga, a gente não vê as fases do projeto até ele estar pronto. Quando o bebê está pronto, ele nasce e a mulher mostra para todo mundo. E usando essa analogia para os nossos projetos e sonhos também. Enquanto você está gerando, enquanto você está planejando, enquanto você está criando, mantenha em segredo. Tem coisas que é só você e Deus, talvez marido, né? Algo assim, alguém assim muito próximo que não tem como não saber. É para essa pessoa que você deve contar. Outra dica também do porquê que a gente não deve falar de coisas tão pessoais para qualquer pessoa é não dar armas para o inimigo. Às vezes você tem um projeto, esse projeto é realmente um projeto muito legal, é um projeto ou um plano que pode de fato mudar a tua vida completamente e você compartilha esse projeto com alguém e a pessoa vai lá e fala uma coisa que você desiste desse projeto. Você pensa, realmente eu acho que isso não é para mim, realmente eu acho que isso não combina comigo. E muitas vezes esses comentários, eles vêm disfarçados de preocupação, por exemplo. E algumas pessoas até podem realmente estar preocupadas, por exemplo, os nossos pais, né? Você vai lá, por exemplo, e compartilha que vai pedir a conta porque vai trabalhar em outra área. Já está decidido, tudo certo. E aí vem o pai e a mãe e fala, pensa bem, meu filho, nesse trabalho aí você tem segurança, você tem estabilidade. E aí você começa a pensar, poxa, será que eu tô certo? Será que eu realmente deveria? E é uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo é importante a gente buscar conhecimento de pessoas sábias, buscar com bons conselhos, mas ao mesmo tempo a gente não deve ficar abrindo a nossa vida para todo mundo. Para quem que deve abrir? Quem pode te ajudar a solucionar aquele problema. Somente quem pode te ajudar a solucionar o problema é que deve saber. Tenha uma vida mais privada, não sangre no mar de tubarão. Tem coisas que é só você e Deus. E se a pessoa insistir
é porque ela não te respeita e não respeita os teus limites. Por exemplo, tem pessoas que são inconvenientes. Elas vêm com perguntas inconvenientes só por curiosidade, porque querem saber da tua vida. Por exemplo, qual que é o teu salário? Quanto que tu ganha fazendo isso? Quanto que tua empresa fatura? Né? Aqueles comentáriozinhos assim, aquelas perguntas que você não se sente confortável em responder. E aí você deve dar uma resposta na mesma altura da inconveniência, né? Olha, infelizmente esse tipo de informação eu não falo para ninguém. E o silêncio, ele também é uma estratégia, tá? Nem tudo precisa ser explicado, precisa ser exposto. Às vezes eu vejo por mim, eu já fiz isso muito a minha vida inteira. Gente, eu fiz isso a minha vida inteira, até uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Tudo eu queria me explicar. Se tinha um lugar que me convidavam para ir, por algum motivo eu não queria, eu ficava lá me explicando para não ir lá. Ou tudo eu me explicava. Sabe, a gente não precisa ficar explicando tudo para todo mundo, às vezes é só a resposta que a gente tem que dar, olha, não vou poder comparecer. E pronto, né, gente? Não precisa ficar se explicando. E o silêncio é uma estratégia, a gente precisa aprender a proteger a nossa vida, nos blindar como escudos, né? Colocar escudos ao redor da nossa vida. Quanto menos exposição de certas informações, melhor. E eu não estou dizendo aqui que não é para você compartilhar, por exemplo, conhecimento, sabedoria, experiências. Você pode compartilhar. Mas cuidado quando você vai compartilhar sonhos, projetos e fraquezas que você está naquele processo ainda de ser curado. Quando já passou, é legal você compartilhar, porque você vai contar sobre algo que já aconteceu e você já venceu e como vencer. Agora, quando você está passando, cuidado. Nem todo mundo que te escuta, te honra e te respeita. E se esse vídeo ele fez sentido para você, já salva ele para você poder ver em outros momentos e compartilha para aquela sua amiga, o seu amigo que fala tudo para todo mundo, que quer contar tudo. Compartilha para ele também. Até mais.